Hoje eu preciso que você pare tudo o que está a fazer e preste muita atenção, porque o que será revelado aqui pode ser a resposta que você tem pedido a Deus há tanto tempo. Este vídeo não é mais um qualquer. Ele é um alerta espiritual, um chamado urgente do céu para a tua vida. Existe um versículo que destrói estratégias do inimigo, que ativa o agir do Espírito Santo com força total, e que o diabo simplesmente não suporta ouvir ao amanhecer. E você vai descobrir qual é, mas não agora. Tenha paciência, não se apresse, não pule partes, porque cada palavra que você vai escutar aqui é um recado direto do trono de Deus para o teu coração. Este vídeo carrega peso espiritual. É um verdadeiro confronto entre luz e trevas. Se você abrir o teu espírito e acompanhar até o fim, vai sentir a presença do Espírito Santo tocar a tua vida de forma sobrenatural. Deus quer falar contigo, mas Ele só fala com quem ouve até o fim. Por isso, não sai deste vídeo. Já deixa o teu like, inscreve-te agora no canal, ativa o sininho das notificações em todas e comenta aqui embaixo o que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração durante esta palavra. Compartilha este vídeo com todos que precisarem de um toque de Deus, amigos, irmãos, familiares. Algo grandioso está para acontecer na tua vida, mas começa agora, com a tua decisão de ficar até o fim. Ouve cada palavra como quem recebe uma carta do céu. Deus vai falar contigo, e quando Ele fala, tudo muda. O silêncio da madrugada esconde segredos que nem o tempo ousa desvendar. Quando os ponteiros cruzam a linha tênue entre a noite e o dia, o mundo espiritual desperta com uma intensidade indescritível. É neste exato momento que os olhos invisíveis do mal se abrem, temendo o que está prestes a acontecer. O adversário das nossas almas sente a aproximação de algo que o atormenta profundamente. Há uma presença que se move com autoridade, que despedaça correntes, que destrói fortalezas e que irradia uma luz tão intensa que nenhum demônio ousa resistir. O ar começa a mudar e as trevas recuam sem sequer tentar lutar. O céu prepara-se para descer sobre a terra e com ele vem aquele que carrega o poder supremo. O Espírito Santo começa a agir enquanto os filhos da luz se levantam em oração. O inferno reconhece esse mover e entra em agonia. O versículo que será proclamado logo a seguir tem um peso eterno. No silêncio do amanhecer, quando tudo parece calmo, ocorre a guerra mais feroz entre o bem e o mal. Os anjos alinham-se em formação ao redor daqueles que invocam o nome que está acima de todo nome. O adversário tenta enganar, sussurrando mentiras para enfraquecer a fé dos guerreiros espirituais. Mas algo está prestes a ser liberado, algo que abala os alicerces do próprio inferno. As palavras que serão ditas não são comuns, elas têm autoridade celestial, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele se contorce, se agita, tenta fugir antes mesmo da pronúncia. O Espírito de Deus começa a se mover nos lares, tocando corações, curando feridas, dissipando sombras antigas. O calor da presença divina aquece os corações frios e transforma lágrimas em força renovada. Um milagre está por acontecer e as portas do céu já estão abertas para derramar glória. Há uma razão pela qual as trevas odeiam esse momento do dia. Quando os primeiros raios de luz atravessam os céus, algo sobrenatural acontece. É o instante em que o Espírito Santo sussurra nos ouvidos dos escolhidos: levanta-te e resplandece, porque a tua luz chegou. A atmosfera espiritual é estremecida e os gritos do inferno ecoam no vazio, pois sabem que perderam mais uma batalha. Esse versículo, quando pronunciado com fé verdadeira, carrega em si a essência da vitória. Ele não é apenas uma frase sagrada, é uma espada afiada que penetra o coração do inimigo.
Os céus regozijam-se quando ele é declarado com firmeza, e os demônios gritam em desespero. O dia começa, mas não é um dia comum. É o dia da manifestação da glória de Deus, e quem ousar se opor será derrubado. Milhares de pessoas já testemunharam o impacto desse versículo ao raiar do dia. Famílias foram restauradas, doenças incuráveis desapareceram, vícios antigos foram quebrados, tudo porque alguém ousou acreditar. A fé é o combustível que ativa o sobrenatural. Quando os lábios se abrem e pronunciam essa verdade eterna, o universo espiritual responde com força. O Espírito Santo não ignora um coração sincero e sedento pela presença divina. Ele invade a casa, envolve o ambiente, e o impossível torna-se real diante dos olhos de quem crê. Nenhum ataque do inimigo pode resistir ao poder contido nestas palavras. O versículo ainda não foi revelado, mas já está a preparar o caminho para transformar vidas por completo. Tudo começa com um passo de fé, e quando a boca fala, o céu age. O inimigo treme, porque sabe exatamente o que vem a seguir. Ele conhece cada letra desse versículo e detesta cada sílaba, porque ali está o segredo da libertação, da restauração e da autoridade celestial. Ele não quer que tu saibas disso. Por isso, cria distrações, lança confusão, provoca medo e ansiedade. Mas o Espírito Santo é mais forte. Ele remove o véu, abre os olhos espirituais e guia-te até a verdade. O momento é agora. A madrugada termina, a luz começa a brilhar, e o coração que se mantém firme verá a recompensa. Esta é uma guerra que não se vence com armas humanas, mas com palavras carregadas de unção. Continua comigo nesta jornada. O versículo será revelado no tempo certo. E quando for, nada mais será como antes. Enquanto a cidade ainda dorme, algo se move nas regiões celestes. O mundo natural ignora, mas os que caminham pelo Espírito já sentem a movimentação invisível. Forças malignas recuam, sentindo o peso de algo grandioso que se aproxima. Um fogo invisível começa a consumir os vestígios do medo, queimando os restos de desespero e plantando esperança no coração dos que creem. O Espírito Santo caminha pelas ruas, visita cada lar, toca portas trancadas, entra em corações esquecidos e revive promessas antigas. Cada respiração se torna um hino silencioso, cada pensamento se alinha à vontade divina. O relógio marca o início de uma nova realidade. O inimigo, em sua arrogância, não esperava por isso. Ele subestimou o poder do amanhecer consagrado ao Criador. Não se trata de um simples momento devocional. É um confronto direto entre a luz e a escuridão. As palavras que serão pronunciadas em breve carregam uma carga espiritual que estilhaça cadeias. Os espíritos malignos tentam esconder-se, mas não há caverna que suporte a luz do Altíssimo. Cada sílaba desse versículo é uma explosão de glória nos domínios espirituais. Quando declarado, os céus reconhecem a autoridade por trás dele, e os anjos movem-se com pressa, pois sabem que a palavra de Deus nunca retorna vazia. Um exército celestial posiciona-se ao redor dos que invocam com fé. A atmosfera muda, o ambiente se purifica e o impossível torna-se realidade diante da presença viva de Deus. O Espírito Santo assume o controle. Aqueles que despertam cedo para buscar a face de Deus são testemunhas desse mover sobrenatural. O sacrifício do sono torna-se uma chave que abre portões de bronze e desfaz grilhões antigos. O versículo não é uma repetição religiosa, é um decreto celestial que transforma destinos. A mente antes aprisionada pelo medo começa a experimentar liberdade. Pensamentos obscuros são dissipados como névoa diante da luz do sol. O Espírito de Deus começa a derramar discernimento, sabedoria e força interior.
As lágrimas que caem pela madrugada não são de tristeza, mas de entrega, purificação e renascimento. O inimigo tenta lançar setas, mas todas são interceptadas pela muralha espiritual que se ergue diante daqueles que creem de verdade. Quantos já tentaram resistir ao chamado, ignorando o sussurro divino durante a madrugada? Muitos adormeceram espiritualmente, perdendo a oportunidade de testemunhar o extraordinário. Mas agora, neste tempo específico, Deus escolheu despertar os corações adormecidos. Há uma urgência no ar. Algo está prestes a acontecer. As palavras que ainda não foram pronunciadas aguardam um momento certo para serem liberadas com autoridade. E quando forem, o inferno inteiro saberá que perdeu mais uma batalha. O Espírito Santo não espera. Ele age com poder absoluto. Quem estiver sensível perceberá a mudança. Nada será igual depois que essa verdade for proclamada. Os céus estão em movimento e a terra sentirá o impacto. O que está por vir não é fruto de emoção humana ou retórica bem construída. É uma manifestação do Espírito vivo, que sopra onde quer, como quer e através de quem quiser. Esse versículo não precisa ser gritado, pois seu poder não está no volume da voz, mas na unção que carrega. Até mesmo sussurrado, ele desarma principados, desfaz maldições, quebra pactos ocultos e silencia acusações do maligno. Os ouvidos espirituais precisam estar atentos. O coração precisa estar disponível. A fé precisa estar ativada. O momento de agir está próximo. O amanhecer é apenas o prelúdio da grande transformação que está por vir. E quando o Espírito Santo se move, ninguém consegue impedir. O céu tocará a terra. Há corações que anseiam por libertação sem saber que a chave já está ao alcance. Basta uma decisão, um gesto de fé, um sussurro de rendição. O Espírito Santo não invade, ele convida, mas quando é recebido com sinceridade, a atmosfera muda imediatamente. A presença dele é como bálsamo em feridas abertas, como luz em corredores escuros, como calor em almas geladas pela dor. Esse versículo, que em breve será declarado, carrega uma unção diferente. Não é apenas letra, é espírito e vida. É como uma trombeta no mundo invisível anunciando a chegada de reforços celestiais. Os demônios sabem disso. Eles odeiam esse momento porque representa a ruína de seus planos ocultos. Cada amanhecer regado à palavra viva enfraquece os alicerces do inferno. O despertar espiritual é silencioso, mas poderoso. Ele começa no íntimo, com um sopro divino que ressurge em meio ao cansaço. A mente, antes embotada pelas pressões da vida, começa a clarear. Há uma lucidez que só o Espírito Santo pode trazer. E quando essa clareza vem, tudo se alinha. O caos dá lugar à ordem, a angústia cede à paz, e o medo é substituído por uma coragem sobrenatural. O versículo em questão não é mágico, é sagrado. Ele contém uma promessa, uma arma e uma declaração de guerra contra as trevas. Quem o utiliza com fé torna-se imparável, porque não é a força humana que age, mas o próprio Deus, através da sua palavra. E o adversário conhece essa força, pois já foi derrotado por ela inúmeras vezes. Ao romper da manhã, os portais espirituais estão mais acessíveis. É como se o céu estivesse mais próximo da terra e o divino se derramasse com mais intensidade. Os que têm discernimento compreendem que existe um mover específico neste tempo. Os anjos inclinam-se para ouvir as palavras dos santos, aguardando a ordem para agir em favor dos que oram. Cada declaração feita neste ambiente de fé é como uma semente que germina instantaneamente. O versículo oculto é mais que uma arma, é uma chave de autoridade. Ao ser pronunciado, ativa um ciclo de intervenção divina que atinge áreas esquecidas da alma. Nada escapa ao seu poder.
Ele alcança o profundo, transforma o oculto e purifica o invisível. Chegou o momento. Depois de cada linha escrita com zelo, de cada palavra lançada como flecha contra as trevas, de cada parágrafo impregnado de unção, agora é hora de abrir o véu e revelar a fonte de tanto poder. O coração já sente, a alma reconhece. O inferno cala-se e o céu prepara-se para celebrar. Tudo o que foi dito até aqui apontava para este instante. Nada foi em vão. Tudo cooperou para este clímax espiritual. Agora, com temor e tremor, com respeito absoluto à majestade divina, é chegada a hora de trazer à luz o versículo que tem feito o inimigo estremecer. Aquele que ecoa na eternidade e libera a intervenção divina sempre que é pronunciado com fé. Este é o versículo que o diabo teme ao amanhecer. Este é o versículo que o Espírito Santo utiliza para agir com poder entre os filhos de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Não é apenas um alívio para quem sente fraqueza. É uma prova irrefutável de que nunca estamos sós na batalha. Ele confirma que o Espírito Santo conhece as profundezas do nosso ser, inclusive aquelas áreas onde nem nós conseguimos colocar palavras. Quando tudo falha, quando a mente se confunde e os lábios se calam diante da dor, ele entra em ação. Ele não depende da nossa eloquência, da nossa força, nem da nossa clareza. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser compreendidos pelo intelecto humano. Ele fala numa linguagem que vai além do som. É a linguagem do céu, dirigida diretamente ao coração de Deus. E quando essa oração invisível é feita, as muralhas que pareciam inabaláveis começam a ruir. Há uma beleza indescritível nesse versículo, porque ele revela um Deus que não exige perfeição para agir. Não é necessário saber orar com palavras sofisticadas, nem recitar frases decoradas. O que importa é a sinceridade da alma. O Espírito Santo não espera que estejamos prontos. Ele age exatamente quando nos sentimos fracos, perdidos, exaustos. Ele é o reforço do alto, enviado para fortalecer os que não conseguem sequer levantar os olhos. E quando ele se move, o inferno não resiste. Os gemidos inexprimíveis que ele eleva aos céus carregam dor, fé, esperança e alívio, tudo ao mesmo tempo. É como se cada lágrima derramada se transformasse numa oração poderosa que rompe o céu. Esse versículo é consolo para os aflitos, escudo para os temerosos, resposta para os desesperados. Este versículo também desmascara a mentira do inimigo que tenta convencer-nos de que nossas orações não têm valor. Quando estamos em silêncio, achando que nada está a acontecer, é o Espírito quem está a clamar por nós com gemidos mais profundos do que qualquer súplica audível. Ele traduz o que vai na alma com precisão divina. E a resposta do Pai vem, sempre vem, porque o Espírito pede conforme a vontade de Deus. Não há erro, não há confusão, não há oração desperdiçada. Cada intercessão feita pelo Espírito é eficaz. A batalha que travamos não depende da nossa força. O versículo é um lembrete de que a oração mais poderosa pode acontecer mesmo quando não sai som dos nossos lábios. Deus ouve o que o Espírito fala por nós. Quantas vezes já estivemos ajoelhados sem saber o que dizer? A dor tão grande que palavras desaparecem. O coração tão pesado que a mente não consegue organizar os pensamentos. É nesses momentos que Romanos 8:26 entra com força. O Espírito Santo não nos observa de longe. Ele entra na cena, assume o comando e começa a interceder. Ele ora por dentro de nós. A oração que sai dele é perfeita,
porque é feita em aliança com a vontade do Pai. Ele não se engana, ele não hesita, ele não falha. Esse versículo é um presente para os dias em que não conseguimos levantar-nos, para as madrugadas em que choramos sem forças. É uma garantia divina de que, mesmo no silêncio, o céu continua a receber súplicas em nosso favor. Esse mover sobrenatural também nos ensina algo crucial. O Espírito Santo é íntimo, pessoal, profundo. Ele não se limita a acompanhar. Ele participa, ele envolve-se, ele sente, ele sofre conosco, clama por nós, luta ao nosso lado. O versículo revela um relacionamento além da religião, uma conexão espiritual viva, ardente e presente. Cada gemido inexplicável é uma semente lançada no trono da graça, e cada uma delas gera resposta, cura, consolo e transformação. Não importa se o mundo nos despreza, se ninguém nos entende, se nem nós conseguimos compreender o que estamos a viver. O Espírito entende. Ele age no âmago da alma, onde mais ninguém alcança. Por isso, este versículo não pode ser apenas lido, ele precisa ser vivido. Há momentos em que até respirar parece uma tarefa impossível. A alma está tão oprimida que cada segundo pesa como um fardo invisível. É nessas horas que muitos desistem, achando que Deus os abandonou. Mas é exatamente aí que o versículo de Romanos 8:26 manifesta sua verdade mais gloriosa. Quando o homem se cala, o Espírito fala. Quando a carne desiste, o Espírito insiste. Ele não abandona, não desiste, não recua. Ele permanece ali, dentro de nós, orando sem cessar, lutando por nós, levantando-nos quando já não conseguimos erguer a cabeça. A intercessão que ele faz tem poder restaurador. Cura o que foi partido, fortalece o que foi quebrado, reacende o que estava apagado. O inimigo odeia este versículo porque ele revela uma verdade que o desmascara. Mesmo quando tentamos desistir, o Espírito não deixa. O diabo trabalha para silenciar a nossa fé, mas esquece-se de que a voz mais forte em nós não é a nossa, é a do Espírito Santo. E essa voz nunca se cala. Ela intercede mesmo quando estamos inconscientes, quando estamos fracos, quando estamos em desespero. Os gemidos inexprimíveis são o clamor da eternidade dentro dos nossos corpos mortais. Eles têm eco nas regiões celestiais, onde Deus escuta cada um com atenção de Pai amoroso. O Espírito não apenas ora, ele suplica, ele geme, ele se move com compaixão e urgência. É por isso que o inferno teme o amanhecer, porque sabe que muitos filhos de Deus acordam fortalecidos, mesmo sem terem dito uma única palavra. Romanos 8:26 também nos mostra que a oração verdadeira não depende da eloquência, mas da entrega. Muitos acham que precisam impressionar Deus com palavras bonitas, frases complexas ou longas repetições. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito ora por nós, porque sabe exatamente o que dizer. Ele conhece o interior de cada coração, sabe os traumas escondidos, os desejos silenciados, os medos profundos que nunca ousamos confessar. E com essa sabedoria divina, ele intercede segundo a perfeita vontade de Deus. É uma oração que nunca falha, nunca erra o alvo, nunca volta vazia. Isso traz paz a quem está cansado de lutar. Porque a certeza de que o Espírito está a orar conosco nos dá descanso. Quando compreendemos o que está contido nesse versículo, deixamos de temer o silêncio. Passamos a valorizar os momentos em que não conseguimos dizer nada, porque sabemos que mesmo sem voz, há oração, mesmo sem força, há intercessão, mesmo sem entendimento, há resposta. O Espírito Santo não é limitado pela nossa condição humana. Ele age com liberdade, com precisão e com um amor que ultrapassa qualquer compreensão. E quando ele age, tudo muda. As circunstâncias são viradas,
As portas são abertas, os milagres acontecem. O que parecia perdido é restaurado. O que parecia impossível torna-se real. O Espírito não se limita ao visível. Ele atua no invisível e prepara aquilo que os olhos ainda não veem. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de viver essa promessa. Quando os olhos se abrem pela manhã e os lábios ainda estão calados, o Espírito já começou a trabalhar. Ele já está a interceder, já está a tocar, já está a moldar o novo dia segundo os planos do Altíssimo. Esse versículo é uma declaração de confiança, uma garantia de que mesmo nos momentos mais escuros, o Espírito Santo está vivo, ativo, presente. Nada escapa ao seu alcance. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhuma angústia passa despercebida. Ele está ao nosso lado, dentro de nós, à frente e atrás. E onde Ele está, a paz. Onde Ele intercede, a vitória. Mesmo quando tudo à tua volta parecer sem sentido, mesmo que o peso da dor ameace afundar-te, lembra-te desta verdade eterna. O Espírito Santo não te abandona jamais. Ele está contigo nas sombras. Ele caminha contigo nas tempestades. Ele permanece ao teu lado quando todos viram as costas. E mais do que isso, Ele age, Ele intercede, Ele clama por ti. Mesmo quando não consegues orar, Ele transforma o silêncio em súplica. Mesmo quando não consegues falar, Ele converte o gemido em oração eficaz. Mesmo quando não consegues levantar a cabeça, Ele levanta o teu espírito e sustenta-te com o poder do céu. Romanos 8:26 é mais do que uma promessa, é uma arma espiritual, é um abraço divino, é uma prova viva de que nunca estás sozinho. Ainda que o chão falhe sob os teus pés, o Espírito de Deus mantém-te firme. Ainda que todas as portas se fechem, Ele abre caminhos onde nunca existiram. Ainda que a escuridão se torne densa, Ele é luz em meio à noite. Há momentos em que o cansaço é tanto que orar parece impossível. Mas o Espírito ora. Ele intercede com gemidos que não se podem explicar, mas que o Pai compreende plenamente. E quando o Espírito fala, o céu responde, o trono de Deus se move, os anjos se alinham, a resposta é enviada. Tu não precisas de forças próprias, não tens de saber o que dizer, só precisas crer, confiar e permitir que Ele habite em ti plenamente. Romanos 8:26. Não é apenas uma palavra bonita, é uma verdade espiritual que transforma vidas. Quantos já foram restaurados sem sequer entender como? Quantos sentiram paz em meio ao caos, consolo em meio ao luto, direção em meio à confusão? Foi o Espírito que operou. Foi Ele que sussurrou no íntimo, que trouxe calma, que gerou vida, que fortaleceu o que estava quebrado. E Ele continuará a fazer isso, hoje, amanhã, sempre. Porque o amor de Deus é constante, inabalável e eterno. E o Espírito é a expressão viva desse amor a operar em nós. Por isso, não desistas, não deixes que o medo vença, não acredites nas mentiras do inimigo. O Espírito Santo está contigo, em ti, por ti. Ele luta as batalhas que tu não vês. Ele guarda a tua mente das setas invisíveis. Ele limpa o teu coração da dor acumulada. Ele prepara o teu futuro enquanto tu dormes. Há um exército espiritual a teu favor. Há promessas que ainda se vão cumprir. Há milagres a caminho. Há curas prestes a manifestar-se. E tudo isso começa com uma simples rendição. Espírito Santo, age em mim. Levanta a cabeça, respira fundo, sente a presença dele agora, porque onde ele está, há liberdade. Onde ele está, há paz. Onde ele está, há direção. A noite pode até durar, mas a aurora vem carregada de novas oportunidades. Os céus não estão em silêncio. Deus está a trabalhar.
E o Espírito Santo é a prova viva de que nunca foste esquecido, nunca estiveste sozinho e jamais estarás. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. Segue com coragem, persevera com fé. E lembra-te sempre, o Espírito Santo intercede por ti. E onde há intercessão divina, há vitória garantida.